Olá, querida mulher, é uma alegria, uma satisfação imensa ter você mais uma vez conosco, aí onde você está, na sua casa, no seu trabalho. Gostaria que você se sentisse acolhida, que você recebesse o nosso abraço, a nossa alegria e também dizer da satisfação que nós podemos ter em ter você conosco. Hoje nós queremos aprender e falar um pouco mais, inclusive, talvez você esteja aí curiosa, o que é isso aqui, Cíntia, né? Essa cuia, esse chimarrão, por que é que você está assim a caráter, enfim, daqui a pouquinho você já vai poder saber. E eu gostaria de antemão pedir licença a cada um de vocês, nós vamos dar uma pequena pausa, porque hoje nós não vamos falar sobre mais uma mulher da reforma. Eu gostaria de explicar o porquê é que nós estamos assim, digamos, a caráter, né? Observa aí que eu estou aqui toda piochada, é assim que aqui no Rio Grande do Sul se fala. Se eu estivesse de vestido, seria uma prenda, né? Essa vestimenta de mulher com calça já é uma vestimenta mais moderna, mais atualizada. E por que você então está assim? É porque essa semana, aqui no Rio Grande do Sul, é comemorada a Semana Farroupilha, que é o feriado que temos aqui no dia 20 de setembro. E eu gostaria de informar para você, que não faz parte aqui do Rio Grande do Sul, um pouquinho do que é que significa isso e também contar para você o que é que uma baiana está fazendo aqui piochada. Então, vamos lá. 20 de setembro é o dia do gaúcho. A luta do gaúcho sempre foi por liberdade. Ele entende que liberdade e justiça são os dois lados de uma mesma moeda. É impossível ter um e não ter o outro. O nosso hino, inclusive, já em sua primeira estrofe, nos fala em precursor da liberdade. É um hino muito bonito, que eu não sei se você já ouviu, mas depois você vai poder ter também a
a oportunidade de matar essa curiosidade, né? Essa liberdade, ela é vista como uma virtude, sem a qual os povos são totalmente escravizados, perdendo assim a sua identidade, o seu folclore, a sua história e também as suas raízes. Então, foi por isso mesmo que há alguns anos atrás o povo gaúcho lutou por essa liberdade. E foi no dia 20 de setembro, e é nessa data que nós comemoramos essa data marcante que chamamos aqui de Farroupilha. O gaúcho verdadeiramente cristão, contudo, ele vai entender que o preço real pela liberdade é aquele que vem do Senhor. Ele que nos libertou do pecado, conforme nos diz lá em Romanos 6, capítulo 18. Teve um custo incomparavelmente maior do que uma simples guerra. E que ela, exatamente como os nossos heróis farroupilhas, pensaram no passado. É inevitavelmente acompanhada por justiça. Justiça esta divina. E quando nós falamos divina, nos reportamos a Cristo Jesus. E aí no texto de Romanos capítulo 6, 18 e 17 nos diz assim: mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo vieste a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues, e uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Gaúchos e gaúchas de todas as querências, em Cristo Jesus, nós somos verdadeiramente livres. E essa liberdade nós só a temos em Cristo Jesus. Porque é nele que verdadeiramente nós somos justificados. Então, aqui é um pequeno vislumbrezinho do porquê que nós comemoramos essa data, o porquê que nós estamos aqui a caráter. E talvez você diga assim, mas Cíntia, e agora? Nós vamos aprender sobre qual mulher hoje? Eu gostaria de lhe contar um pouquinho da história para que você entendesse o que é que eu estou fazendo aqui, por exemplo, né? Então, no dia 12 de setembro de 2008, foi o primeiro dia em que eu, Cíntia da Silva Rios Costa, acompanhada do meu digníssimo esposo, pastor reverendo Daniel Alves da Costa, juntamente com Daniel Filho, Rebeca e Raquel, pisamos pela primeira vez aqui nessa terra de tantas querências. Nós viemos para aqui, humanamente eu poderia dizer que, para você entender um pouquinho da história, o meu marido já exercia, né, já era pastor presbiteriano, ele fez o seminário lá em São Paulo, José Manuel da Conceição. Depois do seminário ele foi designado para retornar para o nosso estado de origem, a Bahia, e ele pastoreou uma cidade muito querida, chamada Várzea do Poço. Por lá nós ficamos 5 anos, né? Pudemos ter o privilégio de fundar uma escola presbiteriana, aprendemos a amar aquele povo querido, fomos muito bem recebidos e carregamos cada um deles no nosso coração. Depois, já iniciando o 5º ano de pastoreio, ele já havia comunicado à igreja que o Senhor já havia inquietado para que ele fosse para um outro lugar. Então, assim, nós começamos a orar. E a nossa oração é: Senhor, nos leva para onde formos ser úteis. Nos leva para um lugar onde nós podemos ser úteis no Teu reino. Foi quando, então, um dia comum, ele recebeu um e-mail de um colega também pastor, que já atuava no Exército Brasileiro, informando: oportunidade singular para os pastores presbiterianos. Abre-se pela primeira vez na Força Aérea Brasileira concurso para capelão pastor. Até então só tinha capelão padre, né? Na Marinha e no Exército já havia capelania para pastores evangélicos, né, cristãos, mas na Força Aérea ainda não. E no edital só dizia assim: 2 vagas para o Brasil. E o tempo estava curto, e em uma conversa nossa, o Daniel disse: eu vou me inscrever. Se for da vontade do Senhor, vai ser um tempo oportuno que eu vou ter também para poder ter essa influência dentro da Força Aérea Brasileira, ter uma presença ali presbiteriana de um servo do Senhor. E assim, então, ele se inscreveu, aprove ao Senhor fazer com que ele passasse, não é, em uma dessas 2 vagas para o Brasil, mas no edital não dizia para onde era,
qual localidade que seria. Passou então o meu marido, o Daniel, e um outro pastor batista. Eles foram então para a Academia da Força Aérea Brasileira, por lá foram ser treinados, porque até então eles passaram como capelão, né, pastor, mas eles precisavam conhecer e saber como é que funcionava essa capelania junto a ser um militar também. E assim então eles foram para Belo Horizonte, eu fiquei com os nossos filhos lá na Bahia, cuidando da nossa escola, que não era nossa, mas tínhamos fundado ali para que pudesse servir de suporte para a igreja, né, e também para a comunidade, para a cidade. E aquele tempo foi passando, e o Senhor foi providencialmente direcionando como Ele sempre faz. E quando faltava menos de uma semana para a sua formatura, o chefe, né, do Daniel disse, olha, o seu perfil se encaixa para o Rio Grande do Sul. Obviamente o Senhor estava conduzindo toda a história. E quando ele assim me informou e a gente conversava, nós pensávamos, nossa, o Senhor acho que não ouviu a nossa oração. Nós orávamos para que fôssemos para um lugar onde fôssemos úteis no reino. E a gente sempre ouvia falar que aqui no Rio Grande do Sul é um estado bonito, educado, e de fato que tem muitas riquezas, né? Então, inicialmente essa notícia parecia que o Senhor não havia nos atendido. O outro pastor então foi designado, o outro capelão, né? Pastor Cristian, capelão Cristian, para Manaus, e a Força Aérea então começou com esses dois capelães nas duas extremidades do país. Ele lá em Manaus e o meu marido aqui no Rio Grande do Sul. Então arruma-se tudo, não é? Pego os 3 filhos, eu doei todas as minhas roupas de calor, porque eu achei que o sol não brilhava aqui, mas eu já vi que brilha e é quente também. E de lá nos deslocamos de carro e chegamos aqui, pisamos na terra gaúcha pela primeira vez no dia 18 de setembro de 2008. Agora, nessa sexta-feira, nós vamos completar 12 anos que por aqui estamos. E como um bom presbiteriano, nós procuramos uma igreja para congregar. E aí, fomos em uma, fomos em outra, e observamos que aqui o presbiterianismo estava há mais de 100 anos de atraso, ou seja, um século de diferença atrasado da história da IPB no Brasil. A nossa amada IPB, não é, já completou agora recentemente 161 anos de vida, mais de um século e meio de história, fazendo diferença aqui nesse Brasil. Mas aqui no Rio Grande do Sul, a nossa igreja mais antiga, a primeira igreja em Porto Alegre, cujo tem o nosso querido pastor como reverendo Osias, nosso irmão e amigo, esposo da Silvana também, ainda não completou seus 60 anos. Então, vejam, nós estamos há mais de um século atrasados. E quando observamos a realidade do Rio Grande do Sul, muito nos reportou aquela oração que nós fazíamos ao Senhor e percebemos que, de fato, era o Senhor quem estava nos conduzindo, usando, inclusive, os seus meios, no caso aí, a Força Aérea, para que nós pudéssemos chegar. E o Daniel, então, foi convidado para estar ajudando a revitalizar a igreja de Canoas, que tinha passado por algumas turbulências, né? Algumas situações não muito boas, tinha sido rebaixada a congregação, e quando nós aqui chegamos, deveria ter mais ou menos um grupo muito pequeno de pessoas, né? Dentre esse grupo, já existia, sim, o pastor reverendo Odélio, que muito fez também, como pastor jubilado, vinha dar o apoio pastoral à congregação de Canoas, e nós viemos, então, para somar, para ajudar. E aí começa, então, a nossa história aqui no Rio Grande do Sul, né? Voluntariamente, o Daniel foi convidado para ajudar a revitalizar esta igreja, e nós percebemos, na ocasião, que todo o estado do Rio Grande do Sul tinha apenas um presbitério, eram pouquíssimas as cidades que tinham presença presbiteriana, e o nosso trabalho aqui tem sido basicamente esse, né? Como servos de Deus, como missionário, de fazer o presbiterianismo crescer, apesar da nossa pequenez, apesar da nossa limitação. Tivemos um choque grande de cultura, né? Eu particularmente, né? A cultura baiana é totalmente diferente da cultura gaúcha, e precisamos ir aprendendo. Para vocês terem ideia, eu comecei a perceber que as pessoas tomavam chimarrão, e eu pensei, mas meu Deus, como é que toma chimarrão?
é como um suco, é doce, tem açúcar. Enfim, quando alguém me ofereceu pela primeira vez, eu achei o gosto muito ruim. Eu pensei, gente do céu, como é que toma isso aqui? Não tem muito açúcar, não tem açúcar, enfim. Mas logo fui até ao centro e quis comprar o kit chimarrão. E aprendi que o nome é cuia, o nome disso aqui, ó, é cuia, não é copo, né? Essa aqui está bonitinha, feminina, com a cruz de Cristo, que é o nosso alvo, né? E isso aqui chama-se bomba e não canudo. E aqui chama-se erva, né? Não é pó. Na minha cidade, erva era a maconha. Eu pensei, não posso nem chamar e pedir a erva. Então, é complicado quando a gente chega em um lugar que a gente não conhece, que a igreja não estava, digamos assim, estruturada, pronta, né? O espaço físico, o terreno já era nesse local. Contudo, toda essa igreja foi reformulada, foi reconstruída. A congregação antiga foi reorganizada 1 ano e meio depois da nossa chegada, né? E ficaram, sim, poucas pessoas do tempo que a gente chegou, e o Senhor tem sido muito gracioso aqui no Rio Grande do Sul, e o Senhor tem feito o presbiterianismo avançar. Hoje, graças a Deus, nós já somos igreja aqui em Canoas, aquele grupo pequeno de menos de 10 pessoas, contando com as crianças. Hoje, para a glória de Deus, nós já temos mais que 200 membros aqui na igreja. O templo foi derrubado, foi reconstruído, ainda está faltando uma partezinha ali nos fundos, mas já existe um templo onde comporta 350 pessoas. A nossa igreja de Canoas hoje, ela teve 8 congregações, começou o nosso querido pastor Daniel, né, meu marido, plantar congregações, a presença presbiteriana, e dar seguimento ao trabalho que outros pastores também já haviam feito aqui no passado, com várias tentativas, né? Graças a Deus, o ano passado, uma dessas congregações foi organizada igreja, a nossa igreja hoje já de São Borja, e nós seguimos com 7 congregações. Tivemos o privilégio de ver mais um presbitério nascer, né, o presbitério Vale dos Sinos. O meu esposo seguiu como presidente do presbitério. Eu tive a oportunidade de ver o Senhor revitalizando a minha SAF local, que já existia, mas que ainda estava assim, com uma inexpressão, né, de influência no nosso meio, até porque a quantidade de pessoas eram muito pouquinhas, talvez a gente tivesse ali 3, 4 mulheres. Hoje, a nossa SAF já tem mais de 50 mulheres, para a glória de Deus. Pude fazer parte do início da federação do Vale dos Sinos, ver nascer, né? Também fui eleita presidente dessa federação, pelo qual tanto aprendi e amo. Segui na presidência da federação, da SAF local, por 5 anos consecutivos na SAF local, junto com a federação por 6 anos consecutivos. Tive o privilégio de ver a nossa sinodal nascer, porque também o nosso sínodo obviamente nasceu. Você que é presbiteriano está entendendo essa nomenclatura aí, né, dos nossos concílios. Tivemos então, se nós tínhamos, lembram, um presbitério que era o presbitério gaúcho. Depois, presbitério do Rio Grande do Sul, desculpa. Depois nasceu o presbitério, que é o que a gente faz parte, né? Vale dos Sinos. E tivemos um grande apoio, uma ajuda grande do nosso estado do lado aqui, que é Santa Catarina, porque o Oeste Catarinense, ou seja, o presbitério, né, do Oeste Catarinense, o chamado PROC, também pôde nos dar esse auxílio gigante, né? Porque para se ter um sínodo temos que ter pelo menos 3 presbitérios, e assim nasceu o Sínodo Sul do Brasil. Logo em seguida, nasceu a Sinodal Sul do Brasil. Nós vamos completar agora 10 anos, agora em outubro, e nós temos o privilégio de ver o Senhor conduzindo essa história. Sigo como presidente sinodal durante esse tempo ainda, desde então do seu nascimento até os dias de hoje, e aprendemos com muita alegria a amar o povo gaúcho, a ver o quanto que o Senhor tem abençoado esse estado. Hoje, para você ficar ainda mais feliz e acompanhar essa história conosco, nós já temos a presença presbiteriana em mais de 30 cidades. Claro que nós temos mais de 490 municípios e precisamos, então, assim, ainda trabalhar muito, né?
temos ainda poucos recursos humanos, tudo aqui é muito novo, é plantação de igreja, o campo aqui de fato é missionário, mas eu gostaria que você estivesse sim orando por nós, orando pelo Rio Grande do Sul, orando pela nossa vida, pelas famílias pastorais que por aqui estão, porque ainda temos muito a fazer. Mas não poderia deixar de dizer que a graça do Senhor tem superabundado aqui nesse estado. Então, por aqui você vai ter mais ou menos um breve vislumbre dessa história que faz parte também da nossa vida, né? E que nós estejamos sempre dispostos a servir ao Senhor, porque não há lugar melhor para estar do que no centro da vontade do Senhor. E certamente o Senhor trouxe a nossa família para aqui, para somar com aqueles que já estavam e poder glorificar o seu nome usando a nossa vida no avanço do presbiterianismo. Que Deus em Cristo lhe abençoe e fica aqui o nosso pequeno vislumbre de uma história que faz parte da nossa vida. E agora, antes da gente estudar sobre a mulher da Bíblia, nós gostaríamos de convidar nossa querida Lia, que vai estar entoando um louvor ao Senhor e engrandecendo o seu excelso nome. Atente, então, para esta música, para a letra desta canção. Obrigada, querida Lia. Hoje ela veio acompanhada da nossa querida Aninha, que é a filha dela. Então, a Lia está ali, ó, de prenda, tá vendo? Vestido, saia, Aninha também. E eu estou aqui piochada porque estou de calça. Mas vamos atentar, enquanto isso, a letra desta linda canção. Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente um seria muito para ti. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Amém. Obrigada, querida Lia, a Aninha também, que é a nossa safirinha. Deus continue abençoando a vida de vocês. É sempre uma alegria ter vocês conosco. Amém. Deus abençoe. E agora nós vamos estudar sobre mais uma mulher da Bíblia. Quem será essa mulher? Eu queria falar para você hoje sobre duas mulheres que têm até a ver com a letra dessa canção. Precisaram tomar uma decisão firmemente e não se contaminar. Escolheram temer ao Senhor, obedecer ao Senhor, ao invés de obedecer a homens. Quem são essas mulheres? Pois bem, gostaria de lhes apresentar duas mulheres cujo nome é Sifrá e Puá. Cíntia, o que é que você conhece sobre essa mulher? Quem são essas? Que nomes são esses? Talvez você recorde dela se eu falar o seguinte:
Elas foram as parteiras hebreias. E o nominho delas é Sifrá e Puá. Abra aí, por gentileza, a palavra do Senhor no livro de Êxodo. E vamos ler capítulo 1, dos versos 15 até o verso 22. Tá bom? Acompanhe aí a leitura atentamente e você vai perceber quem é e como foi que aconteceu essa história. Nos diz assim, Êxodo capítulo 1, dos versos 15 até o verso 22. O rei do Egito ordenou às parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e a outra se chamava Puá, dizendo: quando servirdes de parteiras hebreias, examinai. Se for filho, matai-o, mas se for filha, que viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhes ordenara o rei do Egito. Antes, deixaram viver os meninos. Então, o rei do Egito chamou as parteiras e lhes disse: por que fizeste isso e deixaste viver, então, os meninos? Responderam as parteiras a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias. Elas são vigorosas e antes que ele chegue a parteira, já deram à luz aos seus filhos. E Deus, verso 20, fez bem às parteiras, e o povo aumentou e se tornou muito mais forte. E porque as parteiras temeram a Deus, verso 21, Ele, Deus, lhe constituiu famílias. Então ordenou a Faraó, todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nasceram aos hebreus, lançareis no Nilo, mas a todas as filhas deixareis viver. Que situação delicada. Que tamanha decisão essas mulheres precisaram tomar, não é verdade? Deixa eu perguntar aqui para vocês uma coisa. Você já precisou tomar uma decisão muito séria na sua vida? E quando você tiver que tomar a decisão, quais são os princípios que lhe regem para essa decisão? A música, o hino que nós entoamos há pouco, nos diz assim: não temas quando tiver que tomar a decisão, confia no Senhor. Observa que o Senhor é o princípio, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e é algo que aquelas parteiras hebreias não negociaram. Pois bem, a gente sabe, não é, querida mulher? Para cada problema tem que ter uma solução. Não é assim que você vive e eu também? E o faraó do Egito tinha um problema ali gigante. Ele precisava de uma solução urgente. No final do livro de Gênesis, José, filho de Raquel e Jacó, ele era um líder lá poderoso do Egito, né? Durante um período de fome devastadora, o Egito era o único lugar onde de fato tinha, sim, alimento. Em razão disso, então, Jacó e seus outros 11 filhos mudaram-se para o Egito e ali a sua família reuniu-se a José, desfrutando anos maravilhosos, né, de convivência e crescimento espontaneamente. Vida comum, vida normal, quando, pois, ali tiver a intervenção vinda do próprio Deus através da vida de José. Entre mentes, se levantou depois um rei sobre o Egito que não conhecera José. Ele disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é muito mais numeroso e muito mais forte do que todos nós. Isso não pode continuar acontecendo. Foi aí então que de fato o Senhor, esse rei, né, colocou aqui então e viu que tinha um problema. Qual era o problema que ele estava enxergando? O problema era o crescimento rápido do povo israelita. Eu estou trazendo aqui exatamente porque você sabe, mulher, que nós, quando a gente resolve um problema, chega outro. Mas eu queria dizer para você que para cada problema há solução. Dentro desse contexto, qual era o problema? O crescimento rápido do número de israelitas. Qual foi a solução que o rei achou no momento? Aquele rei lá, que nós nem sabemos o nome, né? Matar todos os bebês do sexo masculino assim que nascessem. Ele parou, pensou: como é que eu vou diminuir aí a questão desse monte de gente que está nascendo? Ah, já sei. Todo filho, todo menino que nascer, vai ter uma lei que vai precisar morrer. Quais foram os meios que esse rei pensou?
as parteiras hebreias, Sifrá e Puá, que possivelmente poderiam até estar exercendo ali a função de coordenação, né? Quando essas parteiras chegarem lá, já vou ter dado a ordem de que, de fato, eram duas profissionais da época, né? Duas hebreias, duas parteiras profissionais, elas iriam ajudar a matar esses meninos. Na cabeça pequena do rei, resolvi o problema. Então, é dentro desse contexto que aparece, de fato, essas duas mulheres, que talvez você nunca tenha parado para pensar nelas, ou talvez você nunca nem tenha ouvido falar o nome delas. Lembra aí, Sifrá e Puá. Pois bem, essas parteiras, elas iriam então ajudar as mulheres no momento do parto, né? Recém-nascidos. Não tinha tudo como hoje, né, gente? Não tinha consulta, né? Você ir para fazer todo o seu pré-natal, como a gente chama, não tinha obstetra, não era desta forma. Eram as parteiras mesmo que auxiliavam ali de uma forma mais rápida, sem ter todo esse aparato necessário, mas que a gente tem de conforto nos dias de hoje, né? Então, eram essas duas mulheres o meio que aquele rei encontrou para solucionar aquele problema. A ordem, então, do rei é: mata todo menino que nascer. Todo bebê do sexo masculino vai poder, então, não vai poder viver, vai precisar morrer. E elas é que iriam ajudar a trazer ao mundo, né, uma solução, segundo o rei, para esse problema que ele estava enfrentando. A ordem para matar, então, seria essa. Pois bem, qual era o problema agora na outra visão, né? O problema é a ordem para matar todos os bebês do sexo masculino. E essa era uma ordem de natureza pessoal para aquelas meninas, né? Qual era a solução? A solução eram as parteiras. Porém, essas parteiras, no verso 17 do capítulo 1 que nós lemos de Êxodo, diz que as parteiras temeram a Deus e não fizeram como lhe ordenara o rei do Egito. Antes, deixaram viver os meninos. Olha que magnífica a atitude dessas mulheres. Então, aqui a gente vai já tirar lições preciosas. A primeira lição que essas duas mulheres nos dão, as parteiras hebreias, é: qual é o primeiro ponto? Ter temor ao Senhor. Temor. Essas meninas tiveram temor. O que significa temor? Há duas palavras hebraicas para temor. Uma indica reverência. Uma mulher que reverencia o Senhor, que tem respeito, que tem zelo pelas coisas do Senhor. E a outra significa ter medo, no sentido de amor grande, para que possa de fato servir a esse Deus. Por ser uma serva de Deus, uma mulher que teme ao Senhor, certamente a sua vida se caracterizava pelas evidências relacionadas abaixo. Observe que tanto a reverência como esse temor ou esse amor ao Senhor, eles estão refletidos nessas qualidades que descrevem a sua atitude em relação a Deus. Por que eu falo isso? Porque se você é uma mulher que teme ao Senhor, você precisa atentar e observar se você tem aqui algumas das características que aquelas mulheres, Sifrá e Puá, tiveram. Primeiro, elas abominam, a mulher que teme ao Senhor abomina desagradar ao Senhor. É assim que você também vive? Como uma mulher que teme ao Senhor, você pensa 1000 vezes antes de praticar o pecado, ou de dar crédito para aquilo que de fato não agrada a Deus? Abomina a mulher que teme ao Senhor, ela abomina desagradar a Deus. Ela almeja também a proteção de Deus. Ela reverencia a santidade de Deus. Ela submete-se com alegria à vontade de Deus. Você é uma mulher que se submete à vontade de Deus? Ou você é uma mulher que só se submete se aquilo for favorável para você?
Então, a gente precisa observar, de fato, que tipo de mulher nós estamos sendo nos nossos dias de hoje, né? Aquelas duas mulheres ali, Sifrá e Puá, conseguem nos trazer lições preciosas. Eram mulheres que temiam a Deus. E uma mulher que teme a Deus faz o quê, Cíntia? Toma nota aí, escreve aí, para depois você compartilhar com outras mulheres. É uma mulher que abomina desagradar a Deus, é uma mulher que almeja a proteção de Deus, é uma mulher que reverencia a santidade de Deus, ou seja, a Bíblia diz, sede santo porque eu sou santo. Então não é uma mulher que é entregue ao curso desse mundo, que vive de qualquer jeito, mas que não negocia os seus princípios. É uma mulher que se submete com alegria à vontade de Deus. Se você só fica contente quando tudo vai bem, você precisa rever os seus conceitos. Todos os grandes servos do Senhor do passado passaram por muitas lutas, e as mulheres também. Nós precisamos aprender a nos alegrar na salvação de Cristo e não nas circunstâncias. Não é tão fácil viver assim, mas esse é o padrão bíblico da mulher que teme ao Senhor. Uma mulher que teme ao Senhor, ela é grata pelo que Deus lhe concede, ela é grata principalmente pela salvação em Cristo Jesus, ela tem contentamento. Essa é uma palavra que comumente a gente tem trazido aqui para você. As pessoas veem contentamento na sua vida, querida mulher. É assim que você vive. Contentamento não apenas quando as situações favorecem. E quando as coisas não vão bem. Vamos pegar o contexto da pandemia. Apesar de estarmos passando dias difíceis, dias de luto para muitos, dias de temor, dia de medo, o nosso Deus não está fora dessa situação. Pelo contrário, Ele controla e Ele tem um propósito também nisso. Precisa existir gratidão e não murmuração na sua vida. Uma mulher que teme a Deus, adora a Deus com sinceridade e obedece conscientemente aos mandamentos do Senhor. Você sabe pelo menos quais são os 10 mandamentos que o Senhor tem para nós? Como que você vai praticar se talvez você ainda nem conheça? Você pode abrir lá em Êxodo, capítulo 20, e dar uma olhadinha. O que é que Deus resume que Ele quer para a nossa vida, para a minha vida e para a sua vida? Será que você sabe pelo menos de cor os 10 mandamentos, para que depois você consiga assim praticar? A palavra de Deus nos diz assim, ó, os 10 dedos da mão você pode aí tomar como didática e se reportar a eles, assim, ó. Não terás outros deuses diante de mim. Segundo, não farás para ti imagem de escultura. Terceiro, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Quarto, lembra-te do dia de sábado para o santificar. Quinto, honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias de vida na terra. Sexto mandamento, não matarás. Sétimo mandamento, não adulterarás. Oitavo mandamento, não furtarás. Nono mandamento, não dirás falso testemunho. E 10º mandamento, não cobiçarás. 10 dedos, grave, arquive lá na sua mente, traga ao seu coração e coloque em prática. Os primeiros mandamentos reportam a minha vida com Deus, né? O meu relacionamento com Deus. E os outros mandamentos nos diz e nos orienta de como eu devo viver nessa vida, me relacionando com as outras pessoas. E o Senhor Jesus resume dizendo assim, ó, amarás teu Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Uma mulher que teme ao Senhor é uma mulher que leva as coisas de Deus a sério. Talvez essa mensagem, para você que nunca ouviu falar sobre isso, seja uma novidade. Para você que já deveria, tem tanto tempo, né, de caminhada com o Senhor, já deveria estar praticando com mais seguimento isso que o Senhor nos diz. Afinal de contas, a nossa vida é muito curta, a nossa vida é um sopro, a nossa vida é uma passagem. E o meu desejo, o seu desejo, é que nós deixemos marcas benditas. Quando o nosso corpo aqui, ó, tombar, o que é que as pessoas vão lembrar de você, querida mulher? Como que? Quais são as marcas? Que tipo de mulher você tem sido? Aquelas mulheres, as parteiras, né? Que talvez você esteja aprendendo o nome delas agora. Foi mulheres que marcaram a história. Foi mulheres que temeram a Deus, que lembraram, importa obedecer a Deus do que aos homens. Primeira lição, temor ao Senhor.
O meu desejo é que você leve as coisas de Deus mais a sério, que você tema ao Senhor, que você não ande segundo o curso desse mundo, ouvindo todas as vozes, mas ouvindo a voz daquele que sabe todas as coisas. Então, aprendemos aqui com Sifrá e Puá a primeira lição, que é exatamente essa, né? Temor a Deus. E por elas serem essa mulher temente a Deus, ao Senhor, certamente o seu respeito a Deus brotou com todo esse amor. E elas arriscaram, né, a sua própria vida, porque era uma lei que vinha do rei. Era para matar aquelas crianças e ponto final. Elas não estavam preocupadas com isso. Se fosse você, o que será que você faria, hein? Fugiria? Paralisaria? Reclamaria, choraria ou obedeceria? Ia criar uma forma corajosa para poder, de fato, obedecer aquilo que o Senhor tem? Você, de fato, querida, é uma mulher que teme ao Senhor? O seu amor por Deus se evidencia de que forma? Em cada detalhe na sua vida diária, desde a sua casa até o seu trabalho secular, sua profissão, as suas amizades, os seus relacionamentos, na sua igreja, na sua família. A partir de agora, passe um pouco mais tempo de oração, tenha intimidade com o Senhor através da leitura da Bíblia e de oração, e você vai ver que você vai conseguir adorar a Deus e temer muito mais a Deus, reverenciando esse Deus grandioso que é grande, porque a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade, já nos diz o salmista lá no Salmo de número 103, verso 17. Então aqui temos a primeira lição que aprendemos com Sifrá e Puá, temor ao Senhor. E a segunda lição, Cíntia, qual é? Já vou te dizer, toma nota aí, coragem. Coragem para quê? Cada problema na vida põe à prova a fidelidade de Deus sobre nós, não é verdade? Cada problema apresenta, sim, uma indagação, uma pergunta, e eu queria dizer para você que você não deve ficar só nos problemas. Você acha que foi fácil para aquelas parteiras naquela época receber uma ordem do rei, dizendo assim, ó, mata todos os meninos. Esse povo está se tornando forte e maior do que nós. A única saída que o rei encontrou foi essa. Será que se fosse você iria obedecer a quem? Talvez você pensasse, não, a ordem do rei, eu vou matar todos os meninos mesmo. Aquela mulher chamada Sifrá e Puá, que talvez você esteja aprendendo o nome agora e talvez esteja até achando estranho. Quem sabe você está grávida de gêmeos, uma boa opção para você botar o nome aí, Sifrá e Puá. As parteiras hebreias, né? Aquelas mulheres que temeram a Deus. Querida mulher, eu gostaria de lhe incentivar para que você tivesse a mesma coragem daquelas mulheres. Eu fico encantada quando eu vejo atos de mulheres corajosas assim. Elas não paralisaram, certamente elas devem ter pensado, meu Deus, o que eu vou fazer? Devem ter conversado, marcado uma reuniãozinha. Como é que o rei está dizendo que eu tenho que matar todos os meninos, ou seja, os bebês de sexo masculino? Mas elas se lembraram que tem um Deus que diz, não matarás. E elas decidiram, temeram a Deus e colocaram em xeque a sua própria vida. É esse tipo de amor que você tem por Deus? É esse tipo de mulher corajosa que você é? Será que você faria assim de fato? Olha quanto exemplo de mulher na Bíblia, quanta inspiração essas mulheres nos dão. Por muito menos nos cabe o corar de vergonha, né? Não temos coragem às vezes de matar uma barata. Não é verdade? Quanto mais de observar o tamanho da responsabilidade que foi imposta por um rei, dica-se de passagem, que a função daquelas duas parteiras, que seriam as enfermeiras da época, era matar. Nasceu um bebê de sexo masculino, elimina, que o povo está se tornando mais forte do que nós. Como nós precisamos de mulheres mais corajosas no nosso Brasil. Coragem não é coragem para ficar falando bobagem no Facebook, não é coragem para ficar difamando ninguém, não é coragem para ficar apontando o erro de ninguém, mas coragem para quando chegar o problema achar a solução. E se necessário for, enfrentar e dedicar a sua vida, até mesmo colocá-la em xeque-mate, se viver ou morrer, como essas mulheres fizeram aqui. Mas não negociar os princípios, porque a Bíblia diz que importa obedecer a Deus do que a homens.
Sifrá e Puá nos dá uma lição gigantesca de coragem. E eu gostaria que você se inspirasse na vida delas, porque talvez tenha áreas na sua vida que não seja essa de matar nenhum menino, mas que está precisando que você se impulsione, que você tenha firmeza, que você tenha coragem para tomar algumas decisões. Não é verdade? Pode ser aí, ó, dentro da sua casa. Precisa ter coragem para pedir perdão para o marido. Precisa reconhecer da sua pequenez. Precisa ter coragem para não se contaminar com esse mundo. Precisa ter coragem para não negar os princípios do Senhor. Precisa ter coragem para conhecer a Bíblia e não apenas conhecê-la, mas vivenciar. Você é esse tipo de mulher que não se contamina, que não é como Maria vai com as outras, o que uma diz, a outra vai tudo atrás, mas de pulso firme. Pois bem, Sifrá e Puá era assim. Elas aprenderam lá. Atos capítulo 4, verso 19 nos diz: julgai se é justo diante de Deus ouvir-nos antes a vós, outros, do que ao próprio Deus. Atos 5, 29 nos diz: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Então, querida mulher, tenha a mesma coragem de Sifrá e Puá. Duas mulheres que temeram a Deus e que foram corajosas, arriscaram a sua vida por amor ao Senhor. Inclusive desobedeceram sim à ordem de Faraó, porque eram tementes a Deus. Tenha coragem todas as vezes que tiver que responder a pergunta: a quem devo obedecer? Importa obedecermos a Deus do que a homens. São muitos os problemas que vêm na nossa vida. E quando nós resolvemos um, daqui um pouco, parece os Minions, né? Brota outros. Alguns são mais fáceis de resolver. Outros precisam de temor ao Senhor e precisam de coragem. Eu gostaria de lhe incentivar a ser uma mulher mais corajosa. Essa coragem vem do próprio Deus. Nós não precisamos sair daí, né, aguerridas e tomando a frente de tudo. Não, a Bíblia diz que se você precisa de sabedoria, peça ao Senhor, que vem lá do alto. Ele a todos dá de forma deliberadamente. Aquelas mulheres que verdadeiramente buscam ao Senhor, temem ao Senhor, têm vida com Deus, deixam marcas benditas por onde passam. Não sabemos quantos dias viveremos, mas queremos e desejamos ser mulheres tementes a Deus. Primeira lição com essas duas queridas aqui. E mulheres de coragem. Quais são as áreas lícitas da sua vida que você está precisando de coragem? Incentive-se através dessas duas mulheres. Busque auxílio do Senhor. E eu tenho certeza que você tem outras mulheres corajosas no seu dia a dia, que dá também para você se inspirar, dá para você caminhar junto, dá para você se aconselhar, dá para você, assim como Paulo diz, né? Sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Os bons exemplos a gente também precisa imitar. E a última lição que nós aprendemos com a vida dessas duas mulheres, e é uma consequência dessas duas primeiras, é que essas mulheres foram recompensadas por Deus, foram abençoadas por Deus. Já parou para pensar? O próprio Deus batendo palmas assim, ó. Parabéns, você fez certinho. E às vezes Deus coloca algumas situações na nossa vida, como nosso Pai amoroso, para ver se nós de fato o amamos. Às vezes você se sente meio encurralado ali, não é assim? No dia a dia, precisando tomar algumas decisões, que você olha, baixa a cabeça e diz: Senhor, tem misericórdia de mim, o que é que eu vou fazer agora? Aquele velho ditado: se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Para cada problema há solução. Seja uma mulher solucionadora de problemas. Não seja uma mulher chata, ranzinza, que vem trazer mais problemas para dentro de casa, para a igreja, para o trabalho. Tem mulher que quando aparece, misericórdia, a pessoa já olha assim, ó, já bota a mão no rosto de lá, vem problema. Não é esse tipo de mulher que nós desejamos para o nosso Brasil. Não é esse tipo de mulher que é mulher bíblica. Mas é mulher solucionadora de problemas. Acha a solução para os problemas. Todas as soluções dos problemas estão em Cristo Jesus. E aqui a terceira e última lição é exatamente isso. O nosso Deus, de fato, abençoou a vida dessas duas mulheres. É como se ele tivesse elogiado. É como se ele dissesse assim: muito bem, filhas amadas, vocês não negaram a fé. Vocês temeram ao meu nome, vocês foram corajosas e agora vocês vão ser recompensadas.
Não tem nada melhor do que ser recompensada e abençoada pelo Senhor. Porque se Deus nos abençoar, quem vai nos amaldiçoar? Nós não devemos ter medo de nenhum outro tipo de maldição, não é verdade? Não devemos mesmo. Observando aqui o nosso estado do Rio Grande do Sul, para minha surpresa, né? Eu fiquei impressionada porque uma das coisas negativas que tem aqui é que o estado do Rio Grande do Sul é o primeiro lugar no espiritismo e na macumba. Você sabia disso? O estado do Rio Grande do Sul tem um índice absurdo de suicídio, ultrapassa a taxa mundial. Você sabia disso? Não é à toa que o Senhor tem feito grandes coisas. Lembre de orar pelo estado do Rio Grande do Sul. E o Senhor recompensa aquelas mulheres que de fato se colocam diante do Senhor como auxiliadoras, como adjuntoras, como alguém que de fato vai contribuir para o avanço do reino, do seu jeito, naquela função que o Senhor lhe concedeu. Deus usou de bondade para com Sifrá e Puá e abençoou essas duas. Primeira bênção, protegeu de Faraó. As mulheres não morreram, tá? É incrível, milagrosamente elas não morreram. Deus fez bem às parteiras, está aqui no texto, por elas terem desobedecido à ordem de Faraó. Ele preservou a vida de ambas. Aqueles que temem ao Senhor recebem a sua proteção. Salmo 34, 7 nos diz assim: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e as livra do mal. Foi o que aconteceu aqui. De fato, aquele que teme ao Senhor descansa à sombra do Onipotente. Salmo de número 91, um belo e lindo salmo, que já nos traz as Escrituras, né? Então, a bênção do Senhor chegou sobre elas, Deus as protegeu de Faraó. E a segunda bênção, Cíntia, se não bastasse isso, né? Deus lhe constituiu famílias. Olha aqui, verso 20 do capítulo 1 que nós lemos. E Deus fez bem às parteiras, e o povo aumentou, e se tornou muito, muito forte. Verso 21. E porque as parteiras temeram a Deus, Ele lhe constituiu famílias. A gente não tem a informação exata nos detalhes das Escrituras, mas parece-me que aquelas mulheres eram solteiras, pelo que tudo indica. E o que aconteceu? Deus constituiu famílias, as mulheres casaram e ainda foram mães. Deus deu um marido, ajudou a formar uma família, abençoou seus filhos e prosperou em tudo que elas faziam. Sifrá significa fecunda e Puá significa parto. Observa aí. E Deus as abençoou de acordo com o nome de cada uma. Minha querida mulher, imagine o que Deus pode fazer através da sua vida. Se você se inspirar nas Escrituras, observar a bondade de Cristo na sua vida, for uma mulher que teme a Deus, for uma mulher de coragem para as coisas do Senhor, certamente a bênção do Senhor te alcançará. O que é que você então ainda está fazendo? Ou quanto tempo você já perdeu na sua vida? Hoje é um dia oportuno para você observar a grandeza da bondade do Senhor e ser uma mulher obediente, assim como essas duas mulheres foram, né? Respondendo sempre ao Senhor. O que é que eu tenho que fazer? A resposta é: obedeça, assim como Sifrá e Puá obedeceram. Que Deus em Cristo nos ajude, que o Senhor nos abençoe, para que nós possamos de fato, assim como nos diz no livro de Tiago, capítulo 4, verso 17, portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisto está pecando. Não pense que pecado é só aquela história de, eu fazia isso e não faço mais, eu bebia e não bebo mais, eu roubava e não roubo mais, eu me prostituía e não me prostituo mais. A minha pergunta para você é: e o que é que você tem feito hoje? Que diferença você tem feito na sociedade, no meio onde você vive? O meu desejo é que você seja uma mulher que tema ao Senhor, que você seja uma mulher de coragem, né? Temor, coragem, e certamente serás recompensada pelo próprio Deus. Que Deus em Cristo te abençoe, que Ele nos ajude para que nós possamos glorificar o seu excelso nome todos os dias da nossa vida, lembrando de não negociar os nossos princípios e lembrando também de que mais importa obedecer a Deus do que a homens. Quando eu falo isso no contexto de que a obediência desses homens diz contrário àquilo que o Senhor nos instrui. Vamos então fazer uma oração para encerrar nessa hora?
Senhor querido, muito obrigada por mais esse momento precioso na Tua presença. Obrigada por tudo que o Senhor é. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem nos abençoado. Obrigada, Senhor, pelo tempo que estamos aqui também no Rio Grande do Sul, que a Tua bênção esteja sobre esse querido estado, que o amor de Cristo se torne conhecido, que o Senhor abençoe não apenas aqui, mas todos os estados do nosso Brasil, mas de forma especial nessa semana, Senhor, em que comemoramos, o Dia do Povo Gaúcho, a Semana Farroupilha, que o Senhor inflame os corações daqueles que já Te conhecem, para que nós possamos anunciar as boas novas de salvação e continuar vendo o Teu poder sendo derramado aqui nesse estado. Abençoa todos os estados do nosso amado Brasil, a vida e a família de cada mulher que nos ouve nessa hora, nos trazendo sempre, Senhor, temor ao Senhor e coragem, pois certamente assim a bênção do Senhor será conosco. Esta é a oração que Te fazemos nesta hora, em nome de Jesus. Amém. E agora vai o nosso abraço especial para você, querida mulher. Como é a Semana Gaúcha, eu vou começar aqui pelo Rio Grande, Nós temos aqui muitas cidades do Rio Grande do Sul. Receba, querida mulher gaúcha, o nosso abraço especial. Você que está aí nos acompanhando pelo chat, escrevendo, Você pode deixar a sua opinião, você pode deixar o seu nome, dizer de que cidade você é. Mas nós queremos sim deixar um abraço, começando especialmente por nossa querida Canoas, que é aqui onde eu estou, Já contei um pouquinho da história antes. Essa amada igreja que o Senhor nos deu o privilégio de ver, construir, trabalhar, colocar cada pedrinha, no seu devido lugar. Que você que mora aqui em Canoas seja ricamente abençoado. E vai um convite para você, se ainda não chegou aqui na nossa igreja, vai ser uma alegria receber você aqui conosco. Nós já voltamos aos nossos cultos presenciais. Todos os domingos às 9h da manhã nós temos culto e escola bíblica dominical e também às 18h, com todas as devidas precauções que a época nos exige, mas vai ser uma alegria ter você conosco. A nossa igreja fica na Rua da Figueira, número 383. Também queremos deixar um abraço aí para as nossas queridas de Porto Alegre, nossa capital, Também de Gravataí. Temos mulheres aí em Itati, Lajeado, São Leopoldo, Novo Hamburgo, Alegrete, Bom Retiro do Sul, Caxias do Sul, Uruguaiana, São Borja, São Gabriel, Farroupilha, Grajaú, Capão da Canoa, Rio Grande, Charqueadas, Sapucaia do Sul, temos uma congregação ali também, Que Deus em Cristo continue abençoando cada uma de vocês. As meninas e as mulheres aí de São Paulo, nosso abraço, nossa gratidão, tem sido uma alegria, Cada dia chega mais mulheres. Compartilha aí com as demais para que nós possamos juntas ser edificadas e juntas levar o Evangelho a tantas outras casas, Jesus e a palavra de Deus adentrando nos lares, sem precisar nem sair de casa, não é verdade? Então vocês aí, de Santo André, Itapetinga, Piracicaba, São José dos Campos, Itapeva, a própria São Paulo, ali da capital, temos muitas mulheres que nos acompanham. Também as meninas de Manaus, que estão sempre conosco, a nossa região norte aqui do país, é uma alegria, uma satisfação ter vocês conosco, Porto Velho, Rondônia, que o Senhor abençoe vocês, queridas. Fortaleza, no Ceará. Teresina, as meninas de Pissarreira, um abraço especial para vocês, de todo o nosso estado do Piauí. João Pessoa, também temos muitas mulheres que nos acompanham, Da Paraíba. A nossa amada Bahia, meu estado de origem, que Deus continue abençoando todas vocês, mulheres de Campo Formoso, a nossa cidade onde estão aí as nossas mães, a nossa família, um abraço para vocês, nossa igreja também de Campo Formoso, a Igreja Presbiteriana Betel, que Deus abençoe cada uma de vocês que estão aí nos ouvindo. Pintadas, temos muitos familiares ali também, que o Senhor Jesus lhes abençoe. Feira de Santana, Ipirá, Capela do Alto Alegre, Jacobina, Serrolândia, Souto Soares, Várzea do Poço, Salvador, a nossa capital, temos mulheres também que nos acompanham, Chapada Diamantina, Abaíra, Itaberaba. Então vocês aí da Bahia recebam o nosso abraço. Mulheres do Rio de Janeiro, Rio das Ostras, Cabo Frio, região dos Lagos, São Pedro da Aldeia, que Deus em Cristo lhes abençoe. Minas Gerais,
Alto do Caparaó, Alto do Jequitibá, Itajubá, Poços de Caldas, Goiás, Recife, Maranhão, Cuiabá, Sergipe, olha quantos estados, né? E a nossa região aqui, os nossos estados vizinhos da região sul, nossa querida Paraná, né? Estado do Paraná, Rolândia, Ponta Grossa, Mandajari, né? Londrina, nós temos também Joinville, ali em Santa Catarina, Itajaí, Lebon Regis, Caçador, Xanxerê, Florianópolis, enfim, todas as mulheres brasileiras recebam nosso abracinho, nosso carinho, a nossa gratidão por estarmos juntas. É uma alegria gigante quando a gente chega e vê cada uma de vocês também adentrando aí ao vivo, né? E aprendendo conosco. Também queremos deixar um abraço para as mulheres do Uruguai, Rivera Aceguá, Montevidéu, também Holanda, na pessoa da Salomé, e também Estados Unidos, na pessoa da Lídia. Que Deus em Cristo lhes abençoe e até a próxima semana, se o Senhor assim nos permitir. Até lá, se Deus quiser. Como aurora precursora do farol da divindade, foi o 20 de setembro o precursor da liberdade. Mostremos valor, constância nesta ímpia e injusta guerra. Sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra, de modelo a toda a terra. Sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra. Mas não basta para ser livre, ser forte, aguerrido e bravo. Povo que não tem virtude acaba por ser escravo. Mostremos valor, constância nesta ímpia e injusta guerra. Sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra, de modelo a toda a terra. Sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra.